Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nome do Senhor Jesus por esse momento maravilhoso. E eu falo para os irmãos, estejam preparados em qualquer momento. Porque você não vai saber o dia que o Senhor vai te chamar para levar a palavra que Ele quer entregar. Primeiro para mim e depois, no nome de Jesus, aquilo que Ele colocou no meu coração para a igreja. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus 14, versículo 22 ao 33. Glória a Deus. Gostaria de agradecer ao Senhor Jesus mais uma vez pela oportunidade, ao meu pastor, ao meu esposo que me orienta, já está na cozinha, glória a Deus. Agradecer a Ele por sempre estar comigo, sempre me orientando, me ajudando, orando pela minha vida. Mateus 14, do 22 ao 33, amém? Eu vou lendo, os irmãos me acompanhem, por favor. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhes: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adorando-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glórias ao Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vou orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada pela Tua presença tão maravilhosa, Senhor Jesus, por cada louvor, por cada ministração, pela Tua presença tão grandiosa no meio de nós, Senhor. Senhor Jesus, eu sou um vaso tão pequeno, mas eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração em tanto tempo que eu tenho lido essa palavra, eu creio que o Senhor vai passar para os meus irmãos amados que estão aqui. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Orienta-nos, dê sabedoria e discernimento, e que da minha boca só saiam palavras de Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Irmãos, quero dizer que essa semana foi uma semana bem difícil para mim, principalmente na questão da saúde. E ontem eu tive que ir para o hospital para poder ajudar a garganta que não estava sarando. Peço perdão para os irmãos se a voz der uma falhada um pouquinho. Eu sei que o som da plástica vai me ajudar. E o Senhor Jesus, Ele já vem falado comigo nessa passagem há algum tempo. E eu queria passar num tempo bem breve e rápido aquilo que Ele tem falado comigo por esses dias. Aliás, por longos dias, Ele tem tocado no meu coração nessa passagem. Para que os irmãos possam entender um pouco, eu não vou me atentar muito no começo. Algumas coisas estavam acontecendo com Jesus e os discípulos naqueles dias.
muitas pessoas estavam vivendo, encontrando Jesus, e eles estavam muito atarefados com os milagres. E tinha ocorrido algumas coisas. E após a morte de João Batista e a alimentação, o milagre, o grande milagre que Jesus fez, o Senhor, Ele pediu para que os discípulos tirassem um tempo, Em Mateus, Marcos, ele fala um pouquinho, Marcos 6, 30, e os apóstolos ajuntarem-se a Jesus e contaram-lhe tudo que tinha feito, com o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, um lugar deserto, e repousai um pouco. O Senhor Jesus estava ciente de todos os acontecimentos e ele percebeu que precisava desse tempo, tanto para ele quanto para os discípulos. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para o lado do deserto. Só que acontece, algumas coisas não são muito bem aquilo que nós planejamos. E foram sós num barco para o lugar no deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé, todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximaram-se deles. E olha só como nosso Jesus é tão maravilhoso. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas e muitas coisas. E ali o Senhor acabou ficando, tirando totalmente os planos daquilo que ele tinha colocado para os discípulos. Mas quando o Senhor Jesus, ele, no meio de um momento difícil para ele, um momento também difícil para os discípulos, só que mesmo no momento difícil, o Senhor, ele não correu do chamado. E eu imagino que isso eu coloquei também para o meu coração, que acontece conosco. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações tão adversas, e aí nós chegamos aqui no culto, ou nós chegamos em um lugar e falo: Senhor, eu quero repousar para poder orar por aquilo que está doendo, ou algum luto, alguma perda, algo que acabou saindo dos planos que a gente acha que consegue controlar. Só que aí depois o Senhor, ele para, olha, vê um povo que vem sedento pela palavra, sedento por conhecer aquilo que eles têm ouvido, e ele se move de íntima compaixão. E quantas das vezes nós estamos assim, o Senhor Jesus com aquela dor de ter perdido um ente querido, um primo amado, E os discípulos atarefados, cansados, e ele fala: vamos descansar. Só que aí ele vê. Quantas das vezes eu falo por mim, muitas vezes, irmãos. Às vezes eu falo assim: Senhor, eu quero ficar aqui quietinha. Eu quero só conversar, eu e você, Senhor. Espírito Santo, eu quero ficar aqui. E aí alguém bate na minha porta onde eu trabalho. Ari, faz uma oração por mim. Ari, vamos ali na cozinha que tem umas meninas que estão precisando ouvir algo do Senhor. Sendo que quem precisava escutar algo era eu. Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender, mas eu imagino que o Senhor tinha passado por um momento assim, um processo.
Mas a gente não pode fugir daquilo que Deus tem para a nossa vida, porque Ele não foi. Ele se moveu de íntima compaixão e falou: vamos mudar todos os nossos planos e vamos lá. E através da dor, através daquilo que o Senhor, eu imagino como o homem estava sentindo, aconteceu o maior milagre da Bíblia. E naquele momento, o Senhor ali, Ele fez os milagres, passou aquele momento, atendeu aquele povo, os discípulos também trabalhando. E num intermédio de tempo, o Senhor, Ele começa a perceber que de tudo que Ele tinha feito, algo estava acontecendo a mais daquilo que Ele queria. As pessoas estavam já querendo colocar Ele para que Ele fosse rei, para que Ele falasse dos milagres, administrasse, colocasse algo como algo político, e não era isso que Ele queria. Então, Ele pegou os discípulos e falou para os discípulos, Ele ordenou os discípulos, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto Ele se despedia da multidão. Então Ele falou para os discípulos: vai aonde vocês precisam ir, e eu vou resolver aquilo que eu tenho que resolver aqui, e vou orar, porque Ele também precisava de um momento. O momento de tristeza pessoal de Jesus. E Jesus escolheu ministrar e também escolheu conversar com aquele povo. Mas deixou que os discípulos fossem, sozinhos. Mas tinham um propósito através disso. O Senhor Jesus queria ensinar algo para eles da mesma forma que Ele está nos ensinando nessa noite. Que a gente acha que está sozinho. Acha que está fora dos olhos do nosso Senhor. Acha que Ele não vai estar ali. Eles já tinham passado por esse processo de tempestade. Já tinham passado e o Senhor estava lá. E agora eles vão passar pelo processo, só eles. Aleluia. E Ele pediu para que os discípulos fossem para outra banda, enquanto Ele orava e dispensava a multidão. E aí eles foram. Só que algo aconteceu. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, aonde eles queriam chegar, a tempestade veio. E pelo que eu entendi, era uma tempestade muito, muito forte. E os discípulos eram extremamente experientes naquilo que faziam. Só que não adianta nada a sua experiência, se você não confia naquele que pode ordenar a sua vida. Uma certa feita eu coloquei aqui no status do WhatsApp, falando sobre cicatrizes. Se você vem falar de guerra, de lutas, só de ler um livro ou estudar aquilo, a gente pode até te escutar. Mas quando você me mostra cicatrizes da guerra que você passou, aí sim eu vou entender que você passou. E você vai olhar para mim e falar assim: olha, eu passei. E você está vendo essa cicatriz? Eu estou aqui para te dizer que você vai vencer, porque eu venci. Nós temos que ter experiência com Deus. E o que o Senhor Jesus estava fazendo aqui com os discípulos era experiência. Ele estava colocando os discípulos num momento que para eles era totalmente satisfatório. Eu conheço o mar, conheço de velejar. Os discípulos eram totalmente aptos àquele momento. Eles faziam isso,
Só que tem uma certa hora da nossa vida que a gente acha que pela força do nosso braço a gente consegue. A gente acha que por toda a orientação que a gente tem vivida, a gente consegue. Alguma coisa sai. Às vezes foi como Jesus fez, porque Jesus, eu imagino que ele não estava fora daquilo que aconteceria com eles. E também ele estava observando, mesmo de longe, que você acha que está de longe, mas o Senhor está observando tudo que você está passando. Ele estava lá com a multidão, depois ele foi orar, mas ele estava ciente do que os seus discípulos estavam passando. E a tempestade veio. A tempestade veio de uma forma muito forte, que levava o barco a sair de toda a orientação que eles tinham, de tudo aquilo que eles sabiam. E as águas vinham e tentavam derrubar. E o desespero começou a tomar conta deles. Eu imagino que pensando também, o Senhor não está no barco para a gente correr e acordar Ele e falar: Senhor, vem nos ajudar. Consegue entender que às vezes as situações que nós estamos passando na nossa vida e o medo toma tanto conta dos nossos olhos que ele coloca uma venda e tira aquilo que você tem que enxergar, que independente se você está enxergando ou não, porque isso é fé. Eles não estavam vendo Jesus no barco, mas eles tinham que confiar que Ele estava no controle de tudo. Só que ali eles não estavam vendo. Quantas e quantas vezes é assim na nossa vida? Vem a tempestade, e aquela tempestade que você não espera, e forte, que parece que o seu barco vai afundar com tudo que você tem. Sabe toda a sua bagagem, que você acha que sabe? Aquela tempestade, ela vem para te mostrar que não é bem assim. Só que na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Caminhando por cima do mar. Então, no meio do desespero, no meio da angústia, no meio daquele sofrimento todo, que eu imagino que eles estavam passando, irmãos, eles veem Jesus caminhando por cima do mar. E Jesus, ele vem para mostrar: eu estou aqui, eu sou o dono de tudo, eu estou no controle. Olha só, olha como eu estou vindo, andando por cima da tempestade que você acha que está passando. Eu estou por cima do seu problema. Aleluia, Deus. Eu estou andando por cima do seu desespero. Eu estou andando por cima da tua angústia, daquilo que a tua cabeça fica formando, daquilo que vai te amedrontando na noite, que tira o seu sono. O dono do milagre está vindo por cima do mar. Aleluia. E os discípulos enxergam, mesmo no meio da tempestade. Irmãos, eu vejo algo lindo. Mesmo no meio da tempestade, no meio da sua angústia, no meio da dor, daquela notícia que vem para arrancar toda a sua paz, o dono da paz, que excede todo entendimento, está vindo por cima dos seus problemas, por cima da tempestade. Aleluia. É somente olhar e crer naquilo que Ele vai fazer. Só que a tempestade ainda está lá. Jesus está vindo e a tempestade ainda está lá. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, Senhor. E o barco sendo açoitado pelas ondas do vento contrário. Aleluia, Deus. Deus Todo-Poderoso, e eles enxergam o Senhor. Eu fico imaginando, eu até anotei aqui hoje, que os discípulos, e eu falo por nós, quantas e quantas situações na nossa vida a gente fala assim: será que o Senhor me esqueceu?
me abandonou. É fácil ficar com medo e perder a fé quando estamos cansados, frustrados e sozinhos. Porque não foi pouco tempo que eles ficaram ali naquele mar, não, meus irmãos. Foi muito tempo. O cansaço bateu, a frustração bateu. Muitas coisas passaram pela cabeça deles. E o Senhor lá, andando sobre as águas, no meio da tempestade. Aleluia, Deus. Eu imagino que o Senhor Jesus, Ele nunca perdeu de vista os discípulos. Ele sempre estava lá, olhando. Mas é que o medo, a frustração, como eu disse, ele nos cega. É tão difícil a gente enxergar no meio de uma tempestade que não deixa você nem ver o que está à sua frente. Por esses dias eu fui fazer uma viagem com a minha família. E nós pegamos uma tempestade. E chegou um certo momento que a gente não conseguia ver mais nada. E o desespero tomou conta do meu coração, mas eu não podia demonstrar isso para o meu esposo. Meus filhos dormindo no carro. E aquela tempestade que você não via. E eu comecei a orar o Salmo 91. E eu comecei a orar. E comecei a orar. E comecei a orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, e comecei a orar. E nisso o Espírito Santo de Deus olhou, falou para mim: pede para o seu esposo encostar. Eu falei: encosta, 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 amor, encosta, encosta, porque não tinha como. O meu filho estava acordado, morrendo de medo. Imagina o temor. E eu falo: Senhor, me ajuda, me orienta, me mostra. Imagina o desespero dos discípulos: Senhor, nos ajuda, nos orienta, nos dê um caminho, nos fale. Só que a tempestade está ali, o cansaço vem, a frustração vem, caminhões e carros vindo, e aquela água, e a gente não conseguia enxergar nada, e o medo de algo acontecer. E eu falei: Senhor, o Senhor não nos trouxe aqui, essa bênção que o Senhor nos deu, para que algo acontecesse, e a minha família está na tua mão. Foi quando o Espírito Santo falou: encosta. E foi isso que meu esposo fez, até a tempestade passar. No meio da tempestade, irmãos, pode ser até difícil. É difícil, porque o desespero, ele toma tanto conta do nosso pensamento. O cansaço, ele vem tanto para nós, que a gente silencia a voz do Espírito Santo de uma forma que você não consegue colocar os seus pensamentos no lugar. Só que aí você tem que respirar. Sabe aquele entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora? Respira. Respira. E vai procurar o seu Senhor e o seu Deus no íntimo do seu coração. E foi isso que eu fiz. Eu fechei os meus olhos. Eu respirei, eu tirei toda a visão que estava do carro. Toda a visão que tinha. Eu respirei, eu comecei a orar. Eu comecei a orar, e o Espírito Santo, eu fechando os meus olhos, ele falou: encosta. Nós encostamos, ficamos, ainda pegamos um pouco, mas nós fomos nos acalmando, porque nós sabíamos que dentro daquele carro, mesmo dos discípulos dentro do barco, o Senhor estava lá. O Espírito Santo estava guiando o meu esposo. O Espírito Santo de Deus estava com as mãos no volante. O Senhor estava guiando, e nada aconteceria com a minha família. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. E eles veem aquele cenário maravilhoso, o Senhor andando por cima das águas. Aleluia, Deus.
E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Oh, meus irmãos, e aí o Senhor vem nesse momento que nós temos medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo. Aleluia, Senhor, obrigado, Senhor. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A tempestade não dura. A tempestade não dura, porque o Senhor, Ele olha para mim e para você e fala: tem de bom ânimo, sou eu quem cuido da tua casa, sou eu quem cuido da tua família, sou eu quem cuido da tua vida, sou eu quem cuido do teu trabalho, sou eu quem cuido do teu ministério, sou eu quem cuido daquele que te faz chorar, sou eu daquele em tudo. Não tem momento nenhum. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor estava acalmando aquele desespero, aquele cansaço. O Senhor estava dando uma palavra de consolo para aquele medo que eles estavam achando, que eles estavam tendo. Era um momento de medo, de cansaço. Eles olharam o Senhor, contemplaram o milagre, mas mesmo assim eles não conseguiram acreditar. Quantas coisas acontecem na nossa vida e a gente olha e fala: não, Senhor, é Tu mesmo que está vindo com a providência. Oh, Espírito Santo de Deus, e o Senhor vindo, e o Senhor vindo: Senhor, é Tu mesmo que está vindo. E Ele fala: não temas, sou eu. Oh, Espírito Santo, aleluia, Senhor Jesus, aleluia, Deus, aleluia, Senhor Jesus. Desculpa, irmãos. Obrigado, Senhor. E naquele momento, e aí eu chego naquilo que o Senhor tem falado e tem colocado no meu coração por esses dias. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és Tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Sabe o que eu vejo? E do tempo que o Senhor tem colocado essa passagem no meu coração, Pedro decidiu sair daquele barco. Pedro decidiu sair daquela situação. Consegue entender? Ele não queria ficar ali. Ele foi com fé. Senhor, se és Tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele conseguiu contemplar todo aquele cenário que ele estava vendo do Senhor andando. E ele falou assim: eu não quero me manter nessa situação que eu estou vivendo. Eu não quero ficar aqui dentro desse barco. Eu quero encontrar com o meu Senhor. Eu quero que o Senhor me leve por cima. Olha a fé. É essa fé, a confiança. A confiança de falar: eu não quero permanecer nessa situação que eu estou vivendo. Eu não quero ficar aqui. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero estar andando com o Senhor por cima das águas e vivendo esse milagre. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigada. Eu quero estar ali junto com meu Deus. Ele decidiu sair dessa situação. E por quanto tempo você vai ficar se mantendo nessa tempestade e vai decidir nessa noite andar com aquele que está operando o milagre? Oh, aleluia. Deus lindo, obrigada, Senhor. E Pedro foi com fé. Ele foi ter com o Senhor. Nessa noite, tenha essa coragem, porque Pedro teve essa coragem. Senhor, se és Tu, me faz andar contigo.
Mas irmão, tem que descer do barco. Tem que ter coragem para ir. O Senhor Jesus, Ele está te dando coragem nessa noite, para descer dessa situação de onde você está, para sair desse barco, dessa tempestade, e ir de encontro ao Senhor, andando e falando: Senhor, eu estou passando, Senhor, eu estou vivendo. Está doendo? Tá. Está cansada? Está frustrada? Tá. Quantas vezes, oh Espírito Santo, eu falava: Senhor, o mar está demais, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, Senhor. Eu não vou. A frustração pega. O nosso humano pega. Só que tem um detalhe. Quanto mais perto nós estamos do Senhor, nós ficamos mais cheios daquilo que Ele nos tem entregado. Então, não se mantenha dentro do barco e deixe aquela tempestade acontecer e perca o foco do Senhor que está vindo ao teu encontro. Porque aí nós vamos chegar mais para frente nesse detalhe. Porque quando você perde o foco e você decide se manter naquele processo, se manter no medo, se esconder naquilo que está acontecendo, e não toma coragem de descer do barco e encontrar com o seu Senhor, aí você começa a tirar um pouco daquilo que Deus tem para você e vai colocando aquilo que não te agrega. Vai colocando dentro do teu barco as pessoas que não te agregam, e eles vão tirando a coragem de você descer daquela situação e encontrar com o Senhor que resolve todo esse processo. Então hoje tome coragem em meio à sua tempestade, em meio à sua frustração, em meio às suas dúvidas, ou aquilo que você acha que não vai dar certo. Desce do teu barco no meio da tua tempestade e vai de encontro com aquele que resolve. Oh, aleluia. Enfrenta os seus medos. Porque se você for olhar naquilo tudo que estava acontecendo, irmãos, era vento, era onda, o barco ia de um lado para o outro, já não tinha mais direção, eles não tinham direção. Já se sentiu naquele momento de você não tem direção? Parece que você está ali, você perde o foco do Senhor. Encontre o foco hoje. Encontre o seu foco hoje. O Senhor Jesus, Ele está vindo por cima das águas para te orientar a chegar naquilo que Ele tem para a tua vida. Aleluia, Deus. Oh, Senhor, obrigado. E Ele disse: vem, vem, vem. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Ele foi, irmãos. Ele foi. E aí você decide andar no caminho. Só que você tem que manter no foco. Só que aí quando você decide manter no foco, o que vai acontecer? A tempestade vai vir com você. Quando ele desceu do barco, a tempestade não parou. O vento não parou. Ele continuou. Só que ele teve a coragem de descer e sair da zona de conforto que ele estava. E ele foi junto com o Senhor. Só que até então não privou ele de passar pelo processo até chegar no Senhor. E aí acontece. Você está no caminho. Você está andando por cima das águas. Só que a tempestade vem. Só que você continua andando. E a tempestade vem. E você continua andando. Você fala assim: tá, Senhor, eu estou olhando para o Senhor, mas a tempestade está vindo. Aí é aquele momento que nós estamos com o Senhor. E aí a gente perde o olhar para o lado, ao vento. A gente perde o olhar para o outro, a preocupação vindo. Aí a gente perde o olhar para o outro. Está acontecendo alguma coisa dentro da minha família. Aí o que acontece?
Você está perdendo o foco do Senhor. Aí você vai olhando para o outro, o que vai acontecendo de novo? E você caminhando com o Senhor, e a dúvida veio, eu estou indo junto com o Senhor, e o medo vai vindo, por quê? Não te impede de passar aquilo que você tem que passar, você vai passar, só que agora você não está na sua zona de conforto, você está encontrando com o Senhor, e Ele não vai deixar você afundar. Consegue entender? Você está andando, mantenha o foco. Você está andando, mas está acontecendo alguma coisa dentro da minha casa. Mas você está mantendo o foco. Mas está acontecendo coisas no meu trabalho. Mas você está mantendo o foco no Senhor. Senhor, mas eu me desviei um pouquinho, eu estou afundando, Pai. Irmãos, eu já passei muito por isso. Eu já cheguei no Senhor e falei: Senhor, eu estou me sentindo dentro de um mar, onde os problemas, as aflições, as angústias, as preocupações estão vindo como ondas, estão me jogando lá para baixo. Só que aí, como aconteceu com Pedro, que sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo. Oh, meus irmãos, quantas das vezes nós estamos aqui, nós estamos no caminho, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor está nos ordenando, e aí você olha, mas o vento não está cessando, e aí eu falei: Senhor, eu tenho medo, e por tantas e tantas vezes, e eu agradeço ao Senhor, porque hoje Ele me colocou de pé. Ele vem com todo amor e carinho na sua vida. Ele vem com todo o amor e carinho. E você fala: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Às vezes você está aqui nessa noite, você está caminhando, você está buscando, você está fazendo. Só que aí as tempestades estão vindo e você está se mantendo no propósito. Porque por muitas vezes eu estava assim também. Senhor, o vento está batendo no barco, mas agora eu estou decidida. Eu decidi, eu e a minha família, que nós sairíamos do barco, não nos manteríamos na nossa zona de conforto. E eu e minha família nos pegamos na mão e falamos: vamos. E nós descemos do barco e fomos de encontro ao nosso Senhor, como nós estamos hoje. E nós fomos caminhando. Só que no meio desse processo o vento continuou batendo, e a gente foi caminhando, e o medo foi vindo no meu coração, e eu continuei caminhando, e o vento começou no coração do meu esposo, e eu continuei caminhando, orando por ele, e o medo veio no meu coração, e ele veio e orou pela minha vida. Só que teve uma hora que a tempestade ela veio tão forte nas nossas vidas, aleluia, que um ou outro acabou afundando. E eu falei: Senhor, salva-me. Quantas das vezes eu já subi quebrada, moída, mas mesmo assim eu estava aqui adorando ao nome do Senhor. Eu não sei o que está passando no coração de cada um que está aqui, mas se você falar por mais uma vez: Senhor, salva-me, Ele vai vir. Oh, Deus lindo, Ele vai pegar pela tua mão, lá no fundo aonde você está. Ele vai te puxar por mais uma vez e vai colocar você em cima, e vai colocar em cima. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que você está duvidando daquilo que o Senhor tem colocado para a tua vida? Porque é o único, aquele, o dono de tudo, que vem caminhando sobre as águas, o dono do milagre, que não perdeu o controle da sua vida. Essa noite o Senhor pega pela mão, te levanta e fala: eu estou contigo e estou te levantando de novo. Caminha, continua caminhando.
O Senhor anda com ele, coloca ele no barco, porque a ministração, o milagre dali não foi só para ele. Os discípulos estavam lá e viram o que vai acontecer na tua vida, e eu falo por experiência própria. Aleluia, Senhor. Não vai ser só para você, não vai ser só para sua família, vai ser para aqueles que estão observando, vai ser para os seus irmãos, vai ser para a sua família. Quando o Senhor te ergue e entrega para você, Ele mostrou um milagre para Pedro, Ele colocou, Ele fez. Só que Pedro, ele duvidou, era humano, e somos nós assim. Irmãos, vem, mas não permanece. Porque quando nós estamos no caminho com o Senhor, e você falar: Senhor, salva-me, Ele vem, Ele pega pela tua mão e te levanta. Senhor, salva-me. Entra no teu quarto e ora, fala: Senhor, até aqui eu não posso. Porque os discípulos estavam passando por isso, eles tinham total experiência na situação. Você acha que você tem experiência na situação que está passando na tua vida, mas você não tem. Algo vai acontecer. O Senhor, Ele vai colocar situações na sua vida para te mostrar que Ele é o dono do barco. E com muito amor e carinho, Ele vai pegar você e vai te levar de volta para o barco, junto com os teus irmãos, junto com a tua família, e vai mostrar o milagre. Eu louvo a Deus por quantas e quantas vezes Ele pegou nas minhas mãos e me puxou. Eu louvo a Deus por quantas e quantas vezes irmãos que estão aqui pediram para o Senhor e Ele os puxou de volta. Irmãos, não perca o foco. Pedro perdeu o foco. Ele estava diante do milagre. Ele estava diante daquele que acalma a tempestade. Ele teve a ousadia. Hoje você tem a ousadia, você teve a ousadia, está aqui. Eu não quero ficar nesse barco. Eu quero ser ousado e fazer aquilo que o Senhor está pedindo para que eu faça. Eu quero ser ousado e continuar fazendo aquilo que o Senhor está me ordenando. Eu quero ser ousado e fazer o propósito do Senhor na minha vida. Eu quero ser ousado e deixar o Senhor cuidar daquilo que me aflige, cuidar daquilo que me assusta e me focar nele. Foca no Senhor que está andando por cima dos seus problemas. Faz aquilo que Ele está te ordenando para o reino. Eu comecei na minha família e hoje eu posso dizer para vocês que enquanto nós estamos aqui adorando, fazendo, servindo, às vezes chorando, a gente fala: Senhor, está tudo aí, eu não quero mais. Eu estou descendo do barco e estou indo ao teu encontro. Eu sei que vai vir a tempestade, vai vir, a gente não está longe disso, vai. Só que aquele que está vindo caminhando com o teu encontro, consegue enxergar, consegue visualizar o Senhor vindo ao teu encontro. E se você cansar, e Ele vai perceber que você vai cansar, Ele vai pegar pela tua mão e vai puxar e vai falar: vamos. Na tua pouca fé, eu vou operar o milagre. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. E quando subiram no barco, o vento acalmou. O Senhor Jesus, Ele vai levar você para o barco. Mas só que Ele quer que você fique no barco com Ele. Ele não quer que você permaneça sem Ele. Então mantenha os olhos no Senhor, porque quando você tira os olhos do Senhor, a tempestade vem, ela vem.
Aí você fala: Senhor, salva-me. Ele te salva. Ele pega pela tua mão, te leva para dentro do barco, junto com a tua família, junto com os teus irmãos de igreja, junto com os teus amigos de trabalho. Coloca Ele junto com você. E aí você pode falar, e as pessoas que olham para você, porque quando eu conto os meus testemunhos, porque você só conta aquilo que você vive. Você só conta aquilo que você vive. Quando eu conto os testemunhos daquilo que Deus tem feito na minha família, daquilo que Deus tem feito nessa igreja, daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, daquilo que o Senhor tem feito para a vida do meu esposo, os milagres que Ele tem colocado na nossa vida, quando nós decidimos seguir aquele que está andando por cima das águas e deixar que Ele nos leve para dentro do barco. Então aproximou-se o que estavam no barco, adorando e dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. És verdadeiramente o Filho de Deus. Eles contemplaram o milagre junto com Pedro. Pedro, ele teve fé para prosseguir. Só que no meio do caminho as coisas aconteceram. Só que o Senhor Jesus não deixou ele. Pegou pelas mãos, do mesmo jeito que Ele vai fazer com a sua vida. Quando você achar que a tempestade está batendo forte, as dúvidas estão vindo, Ele vai pegar pelas tuas mãos. Não importa quantas tempestades se levantem contra a sua vida, se permanecer na videira verdadeira, ó, Deus é lindo. Se nós permanecemos na videira verdadeira, junto com o dono do milagre, o mesmo Jesus que livrou no passado, Ele vai te livrar hoje. O mesmo Jesus que te livra em todos os momentos, Ele te livra hoje. Ele não saiu do controle. Ele é o dono da tempestade. Ele é o dono de tudo que está acontecendo na tua família. Ele é o dono de tudo que está acontecendo dentro da tua casa. Ele não perdeu o olhar daquilo que está acontecendo. Ele sabia onde Ele estava colocando os seus discípulos. E Ele sabia que eles iam passar por um processo. E Ele não estava longe disso. Ele sabia, e era um aprendizado para eles. Independente da situação, sempre mantenha a fé, a confiança naquele que pode fazer o milagre, naquele que é o Todo-Poderoso. Eles viram o milagre, eles viram o dono do milagre andar sobre as águas, e Pedro foi ter com ele. E hoje o Senhor está perguntando para você: você vai continuar dentro do barco na tempestade? Ou você vai descer e ter a fé de ir me encontrar, independente da tempestade que vier? Porque se vier, você vai entrar dentro do teu quarto, vai orar a mim, pedir para o Senhor: salva-me. Mais uma vez, Senhor, salva-me. Na minha pequenez, Senhor, no meu medo, na minha angústia, eu não posso, Pai. Eu não consigo, sozinha eu não vou. Aí o Senhor, Ele vem, Ele toma pela mão e te coloca de pé. Que o Senhor Jesus nessa noite, Ele possa tomar pelas suas mãos e te colocar de pé. As frustrações, elas vêm. Não tem como a gente sair delas. Só que a partir do momento que você sai de dentro do barco e você decide manter-se na tempestade e viver essa tempestade por quanto tempo? O choro, ele dura uma noite. É só uma noite. Mas a alegria, ela vem na manhã. Você vai descer do barco na manhã
e caminhar com o Senhor? O Senhor, Ele está fazendo essa pergunta. Vai descer do barco? Ou vai deixar a tempestade levar o seu barco fora de direção? Porque quando nós estamos focados no Senhor, a gente perde totalmente a direção daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então que essa noite você possa olhar para o Senhor, independente da situação que você esteja passando. Eu não sei, eu não conheço, mas o dono do milagre que está andando por cima dos seus problemas, o dono do milagre que está vindo, que está andando e falando para você: pode vir, desce do barco, desce da sua zona de conforto, vem fazer aquilo que eu tenho colocado para a tua vida. Tira todos os empecilhos que tem dentro do barco que está rodando, perdendo a direção, e vem me adorar, vem fazer a minha obra, anda junto comigo. Vai aparecer situações, mas quando você está com Ele, andando com Ele, que foi isso que Pedro fez, ele foi ter um encontro com o Senhor, aconteceu a tempestade, ele duvidou sim, mas enquanto ele estivesse no barco, ele ia só contemplar o milagre, mas ele saiu com fé, acreditando naquilo que o Senhor tinha para a vida dele. Então o Senhor hoje Ele fala: desce do teu barco e vai viver aquilo que o Senhor tem colocado para a tua vida. E pode ficar tranquilo que se a tempestade, a frustração, os enganos, a mentira do inimigo, os problemas, aquilo que você acha que não vai se resolver, aquele que está vindo por cima das águas, ele vai observar, ele não perdeu o controle de você, ele não perdeu o controle da tua família, ele não perdeu o controle daquela discussão, daquele reboliço que está acontecendo lá dentro, ele não perdeu, ele está andando e ele está vendo aquilo que está acontecendo. Você vai lá, vai encontrar com ele. Quando você estiver junto com ele no caminho e algo acontecer, e você falar: salva-me, Senhor, Ele vai vir te salvar, e Ele vai pegar pela tua mão e vai voltar com você para o barco, e a tua família vai ver, os teus familiares vão ver que você serve um Deus de milagres e que nunca te deixou. Essa semana, para finalizar, eu estava no meu trabalho e as meninas que trabalham comigo falam assim: nossa, Ari, você contou todo esse processo que você passa, porque vão aparecer as pessoas para contar, para perguntar daquilo que você passou e para você falar assim: olha, eu venci, eu passei. E você está aqui e a gente consegue perceber a alegria quando você fala no Senhor. Eu falei: sabe por quê? Porque todas as vezes que eu me senti sozinha do jeito que você está se sentindo, eu pedi para o dono do milagre vir me resgatar. Eu não pedi para um, para outro, não fui lá contar o meu problema para aquele que não vai me ajudar. Não fui subir quando eu achei que era a morte, eu deixei para quem resolvia, eu fui contar para quem resolve. E aquele que resolve me salvou e pegou pelas minhas mãos e me colocou de pé. E hoje eu estou aqui para falar que eu estou no barco junto com Ele. E se algo acontecer, eu sei que Ele vai me pegar pelas mãos de novo e vai me fazer levantar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, no nome do Senhor Jesus. E as palmas se louvam ao Senhor. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, diga glória a Deus. Quantos foram tocados por esta palavra nesta noite? Glória a Deus.